Tá vendo aqui, ó, 13.425. Isso significa que esse post teve mais de 30 mil alcances somente na aba Explorar. Por isso que aqui nesse vídeo eu quero te mostrar o que tu precisa fazer para levar o teu post para a aba Explorar, mas também fazer com que ele alcance muitas pessoas por lá. É importante dizer que tu indo para a aba Explorar, tu tem a oportunidade de ganhar novos seguidores, porque as pessoas que tu alcança lá são pessoas que ainda não estão te seguindo. Por isso, se tu quer ganhar seguidores, aplica o que eu vou te mostrar aqui. Primeiro de tudo, o engajamento que o algoritmo vai levar em consideração para expor a tua postagem lá no Explorar é o like e salvamento, principalmente o salvamento. Por isso, eu vou te mostrar aqui o passo a passo para tu aumentar a quantidade de salvamento nas tuas postagens. Primeiro de tudo, se tratando de carrossel, tenha títulos de fácil leitura e destaque, ou seja, evite textos muito longos, evite fontes pequenas e evite utilizar a cor da fonte muito semelhante à cor de fundo da tua postagem. Aqui eu tenho um exemplo de um design super simples, mas que cumpre os requisitos que eu te mostrei aqui. A fonte está relativamente grande, dá para ler, tem um contraste entre a fonte e o fundo, e detalhe, esse tamanho da fonte dava para deixar ainda maior, tu pode ir testando de acordo com como fica sincronizado ali com o teu gosto, né? Mas é importante tu estar atento nesses passos. Agora, o segundo passo para tu aumentar as tuas quantidades de salvamento é tu utilizar imagens que demonstrem algum benefício de cara já para tua audiência. Olha só aqui o exemplo. Nessa postagem, se a pessoa olhasse a imagem, ela ia entender que eu ia ensinar algo que ia levar a visualização dela de um ponto A ao ponto B muito melhor, né? Principalmente para esses posts do tipo Twitter, essas imagens têm que chamar bastante atenção porque o texto fica relativamente menor, né? Então essa imagem tem que trabalhar esse papel de chamar atenção. Um outro tipo de imagem que funciona também é essas imagens de contraste, como se fosse um antes e depois, uma comparação. Isso aqui faz com que chame a atenção das pessoas para o que a gente vai entregar ali no nosso conteúdo, né? Terceiro passo, utiliza o que eu chamo de post atalho. O post atalho é aquele que tu ensina um passo a passo para tua audiência, que pode ser em formato de tutorial, formato de checklist, literalmente um passo a passo. Olha só, aqui nesse exemplo é um post de tutorial, porque eu vou ensinar uma forma simples de aumentar as visualizações e tu vai ver que é simples mesmo, mas como eu ancorei com um benefício que ela gostaria, isso aumenta muito tanto a visualização desse post como o salvamento dele. E o que eu ensinei aqui foi, ao invés de a pessoa escrever aqui um texto no Stories muito longo, né, com todos os parágrafos juntos, ela dividiu um parágrafo por vez. E aí mostrei que utilizar as fotos ajuda nessa quebra de gelo, aumenta a retenção, mas principalmente, aqui no final eu falei para ela que eu ia deixar na legenda ideias de stories, ou seja, eu mostrei para ela um tutorial e ainda entreguei um outro atalho de ideia que ela pode utilizar na postagem dela. Isso faz com que a pessoa queira manter essa informação ali para ela, ou seja, queira salvar aquele post. Tu podes utilizar esses atalhos, esse tutorial, tanto no teu post quanto na legenda. O importante é fazer com que a pessoa entenda que aquilo que tu tá entregando ali vai facilitar a vida dela. Esse aqui é um outro exemplo de post de passo a passo, né? Eu mostro os 3 tipos de conteúdo que mais engajam. E aqui na foto eu também utilizei um benefício claro, né? Já tava aqui a transformação, que pra mim gerou isso aqui de resultado, mais de 500 mil de visualizações, que era justamente para chamar a atenção das pessoas pro que eu ia entregar aqui. Todos esses tipos de conteúdo aumentam as chances das pessoas quererem guardar essa informação, sendo assim aumenta a quantidade de salvamento. O quarto passo para tu trabalhar nas tuas postagens é utilizar bastante elementos visuais para passar a informação que tu deseja. Inclusive, eu tava olhando aqui o meu Explorar e olha só esse post que apareceu. Esse post aqui é esse exemplo claro de elementos visuais para passar a informação, porque aqui ele tá falando o que vai doer mais, né? Fracassar ou o medo de fracassar? Fica evidente que o medo de fracassar fica muito mais dolorido, né? Isso aqui é um exemplo de explorar elementos visuais. Esse outro post é um outro exemplo de tu explorar elementos visuais para aumentar a quantidade de salvamento, porque fica muito fácil de a pessoa entender o que tu tá querendo dizer. E aí ela vai querer guardar essa informação para lembrar com mais facilidade do que tu tá falando ali. Outro ponto importante. Esses 4 passos que eu te falei vão fazer com que as pessoas que já te seguem queiram salvar essa publicação. Agora, para o teu post se manter indo bem lá no Explorar, quando ele chega lá, ele precisa chamar a atenção das pessoas. É por isso que tu cumprir o passo 1 e o passo 2 vai fazer com que ele permaneça mais tempo alcançando novas pessoas lá pelo Explorar. Agora, pro teu Reels, se tratando de Reels, para ele ir pro Explorar, um engajamento que vai influenciar bastante também é o salvamento. Porém,
Agora é um ponto importante. No Reels, a gente sempre faz a capa, né? Só que tu já reparou que as pessoas que já te seguem, quando elas recebem o teu Reels lá no feed delas, a capa que tu criou não aparece para elas, né? Onde é que entra a importância da capa no Reels? Quando a gente quer que ele performe bem lá no Explorar. Porque imagina só, tu entregou um Reels, que é um tutorial, é um passo a passo, a galera que já te segue salvou. As pessoas estão salvando bastante, o algoritmo vai colocar esse Reels lá no Explorar. O que vai fazer as pessoas lá no Explorar quererem ver o que tu tá falando ali no teu Reels é isso aqui, ó. Um título que chame a atenção delas aqui. Um título que seja de fácil leitura. Então, quando tu for fazer a capa do teu Reels, pensa em um título que siga aqueles princípios, né? Um título, quanto menos palavras tiver, melhor para chamar essa atenção, que tenha um contraste com o fundo, que gere essa curiosidade para a pessoa querer ver o que tu tá dizendo ali. E além disso, tu pode também utilizar textos, né? Quando a pessoa clica no teu Reels, aparecer um texto lá que também prenda a atenção dessa pessoa, porque o Reels pode aparecer tanto estático aqui, né? Quanto já rolando aqui do lado, por exemplo, igual esse exemplo que tá aparecendo aqui a Juliette. Então, se tiver um título aqui juntamente com o que tu tá mostrando, vai facilitar com que as pessoas queiram clicar no teu Reels para assistir e fazendo com que ele fique lá no Explorar, alcançando ainda mais pessoas. Além disso, lá no Explorar, né, tu vai alcançar pessoas que não te seguem. Elas vão visitar o teu perfil e elas vão tomar a decisão de te seguir justamente quando elas começarem a olhar as tuas publicações e julgar o que está acontecendo no teu perfil, né? Por isso, faça todo o passo a passo de otimização no perfil para converter esse novo alcance que tu teve lá no Explorar em seguidor. Caso tu tenha ficado com alguma dúvida nesse passo a passo aqui, me diz aqui nos comentários que eu ou respondo na hora ou depois eu faço um vídeo respondendo de forma mais profunda. Vai executar porque tu vai ver que vai funcionar tanto para ir para Explorar quanto para alcançar mais pessoas. Sandra, meu post tá indo para Explorar, tô alcançando pessoas, mas não tô ganhando seguidores. Onde que tá o erro? Na otimização do teu perfil. Se liga nesses pontos, vai executar porque bora fazer, vamos vender, que venda que segue.